Olá, bom dia. Está no ar o Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E um novo lote da vacina da Pfizer com 628 mil doses deve chegar ao aeroporto de Viracopos, na Grande São Paulo, nesta noite. Essa é a terceira remessa do contrato de 100 milhões de doses entregue pela farmacêutica. As primeiras duas remessas somaram um total de 1.629.000 doses da vacina da Pfizer-BioNTech e chegaram a Viracopos no final de abril, começo de maio. Esse é o terceiro imunizante a ser usado no Brasil para o enfrentamento da Covid-19. Essa vacina requer cuidados especiais de armazenamento devido à exigência de baixas temperaturas para a conservação do imunizante. A vacina da Pfizer, juntamente com a Coronavac, são as únicas autorizadas pelo Ministério da Saúde para o uso em grávidas e mulheres que acabaram de dar à luz. A determinação vale até que sejam concluídas as análises sobre a morte de uma gestante de 35 anos por causa de um acidente vascular cerebral hemorrágico que pode ou não ter ligação com o uso da vacina da AstraZeneca. Esse foi o primeiro imunizante a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em fevereiro deste ano. E ainda falando sobre coronavírus, vários estados já anunciaram a suspensão da imunização de grávidas com a vacina da AstraZeneca. O Ministério da Saúde investiga a morte de uma grávida que tomou a vacina. O Brasil anunciou nesta terça-feira restrições sobre a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca. Mais de uma dezena de estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, decidiram suspender por precaução a aplicação desse imunizante em gestantes e puérperas. A medida segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária após um evento adverso que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa recomendou na noite de segunda-feira a suspensão imediata do uso da vacina em gestantes e argumentou que a aplicação neste grupo não está prevista na bula do medicamento. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério está investigando a morte de uma mulher no Rio de Janeiro que foi vacinada com a droga. Questionadas pela AFP, as autoridades não confirmaram esta informação. O Brasil está imunizando grande parte da população com a vacina Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Em menor quantidade também é administrada a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, fabricada localmente pela Fundação Oswaldo Cruz. Recentemente passou a inocular nas capitais com algumas doses importadas da Pfizer-BioNTech. E olha só, a alta nos preços dos remédios influenciou na inflação oficial de abril. Apesar disso, ficou bem abaixo do IPCA registrado em março. Puxada pela alta nos preços dos medicamentos, a inflação oficial de abril registrou alta de 0,31%. Mas, segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo perdeu ritmo em relação a março, quando o aumento havia sido de 0,93%. Nos primeiros 4 meses desse ano, o índice acumula alta de 2,37%. E apesar da desaceleração, nos últimos 12 meses o acumulado chegou a 6,76%, ficando acima do centro da meta do governo para 2021, que é de 3,75%. De acordo com o IBGE, o reajuste nos valores dos produtos farmacêuticos contribuiu em quase 1% no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe terapêutica. A maior variação no item veio dos remédios anti-infecciosos e antibióticos, com alta de 5,20%. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, com alta de 0,40%, com forte influência das carnes, que subiram 1%. Uma boa notícia para o mês veio do grupo dos transportes, que teve uma pequena variação negativa, influenciada principalmente pela queda nos preços dos combustíveis. Após 10 meses consecutivos de alta, a gasolina recuou 0,44% em abril, mas a redução mais intensa no grupo veio do etanol, com baixa de 4,93%.
E nos destaques internacionais, a Colômbia segue contabilizando os mortos em decorrência da repressão policial nos protestos que tomam o país desde o final de abril. As denúncias de brutalidade das forças policiais se multiplicam nas redes sociais. Pelo menos 42 pessoas morreram na Colômbia em meio aos protestos contra o governo que explodiram no final de abril e têm sido reprimidos com violência pela polícia. Estes são os mais sangrentos protestos do governo Iván Duque desde as passeatas de 2019 e os atos contra a brutalidade policial em 2020. Também são um marco em um país empobrecido pela pandemia, que não conseguiu extinguir o conflito interno de longa data, apesar do acordo de paz assinado com as Farc em 2016. Nossa força pública atua com obediência absoluta à Constituição e à lei. Todas as ordens operacionais emitidas sempre se enquadram na garantia dos direitos humanos e, se forem apresentadas violações por condutas individuais de membros da força pública, estas vão à justiça e são investigadas. As denúncias sobre excessos da polícia, alimentadas por vídeos nas redes sociais que apontam para a suposta responsabilidade de agentes das forças de segurança, estão no centro dos protestos. Na última segunda-feira, fracassou uma tentativa de diálogo entre o governo e um coletivo de manifestantes. A ideia era acalmar a crise que começou com a rejeição nas ruas de um projeto de reforma tributária. A repressão aos protestos pelas forças policiais aumentou a raiva da população e hoje o país tem vários focos de protesto que reivindicam uma mudança na liderança do país. E olha só que bacana, a Espanha reconheceu os direitos trabalhistas de entregadores de aplicativos de delivery. O país se torna o primeiro da Europa a considerar colaboradores como funcionários de empresas. Nesta terça-feira, o governo espanhol aprovou a reforma do Código Trabalhista para conceder automaticamente o status de empregado assalariado a motoristas de entrega em domicílio. A medida, anunciada no início de março, vai beneficiar pessoas que trabalham em aplicativos como Uber Eats ou Deliveroo. Um jovem andando de bicicleta com um aplicativo ou um celular não é um empresário. Além disso, não havia juridicamente nenhuma margem de autonomia nessa relação. Agora não sou eu que digo isso, foi a Suprema Corte, assim como inúmeros tribunais no nosso entorno, incluindo o Reino Unido, e agora o governo espanhol está dizendo isso. As modificações vão ser publicadas nos próximos dias no boletim oficial e as empresas terão 3 meses para aplicá-las. Na Europa, entregadores de aplicativos são geralmente considerados autônomos. As empresas vão ter que pagar contribuições sociais para que seus distribuidores possam se beneficiar de proteção social. Outro ponto da reforma negociada pelo governo, sindicato e empregadores, prevê que as empresas disponibilizem aos sindicatos as regras de funcionamento dos algoritmos que gerenciam a distribuição de pedidos e gratificações aos trabalhadores. A reforma jurídica surge na sequência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a existência de uma relação de trabalho entre um entregador e a empresa espanhola Glovo. E esta edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 da manhã. Obrigada pela companhia e até já!